por que o setor imobiliário não decola na bolsa. Acho que tem um monte de gente pensando sobre esse assunto e procurando respostas. Afinal de contas, a gente começou a ver os números do setor, os resultados estão vindo muito forte, e nós temos também algumas representantes que inclusive pagam bons dividendos, mostrando números muito bons. A gente vê aí os preços dos insumos, né? Ferro, fiação, cimento, tudo subiu em função de uma forte demanda. Inclusive, alguns alunos meus do FIA Black, que estão no setor, trabalham diretamente no setor, confirmaram que os preços subiram bastante. Mas por que então o mercado não paga, né, por um crescimento forte que está vindo? A gente está com uma taxa de juros baixa, né, relativamente baixa, apesar da alta recente, mas historicamente baixa, porque assim, está tudo funcionando, né? A gente está tendo uma pressão muito forte de demanda, a gente tem uma taxa razoável para empréstimos, para financiamentos imobiliários, a gente tem todo um setor que está aquecendo. Saiu o resultado do CAGED, foi um dos setores que mais gerou emprego para puxar a alta do CAGED, e a bolsa, o mercado não paga mais, pelo contrário, o mercado bate, e é um setor que tem caído bastante na bolsa, né? Alguns pontos chamam atenção na análise que justificam ou que explicam essa performance do setor. O primeiro delas é, claro, a inflação, principalmente a inflação do setor. A pressão de custos com a alta dos insumos e essa demanda muito forte, né, que não acompanhou pela mesma velocidade a oferta, elevou os preços, e isso acaba elevando o custo de construção da maioria das companhias. Então isso, de certa forma, pesa um pouco no valuation no curto prazo, pesa um pouco nos preços das ações. E outro ponto é a inflação. Então, uma forte inflação que a gente está vendo, e ainda permanente, insistente e permanente, faz com que a gente tenha um Banco Central aumentando a taxa de juros. O Banco Central com taxa Selic em elevação, esse é um setor altamente sensível à taxa de juros, a financiamento, como eu já disse. E isso, então, acaba aumentando o temor do setor. E outro ponto importante, talvez o mais importante, é que a gente viu as curvas longas de juros subirem bastante, e isso é risco na veia, principalmente para o valuation de qualquer companhia. E esse setor, o setor de incorporação, ele tem nós chamamos de beta, né? Ele tem uma variação muito maior do que outros setores em relação ao mercado, né? Se o mercado cai, ele cai mais, se o mercado sobe, ele sobe mais. Então é um setor de maior risco, sempre foi historicamente de maior risco. Então, quando você tem essa percepção de aumento de risco, você vai ter uma reprecificação maior dessas ações que guardam esse risco maior. Movimento parecido você viu, por exemplo, nessas novas techs que abriram capital. Algumas caíram substancialmente, principalmente em função desse aumento desse risco. E você não viu isso acontecer, por exemplo, com uma Petro da vida, com uma Ambev, uma Vale mesmo. Mas por quê? Porque essas companhias guardam um beta menor, guardam um risco menor. Então, quando você tem preços esticados, valuations esticados, ou setores que têm maior sensibilidade à taxa de juros, que é a incorporação, e aí você vê essa taxa de juros subindo, é fato que o mercado vai cada vez pagar menos pelas ações desse setor. Então, isso explica, né, o fato da gente olhar para o setor de incorporação imobiliário e ver ele caindo. A gente tem um reflexo parecido, por exemplo, nos fundos imobiliários. Sem entrar no mérito específico de um fundo A, B ou C, mas se você pegar o IFIX, ele saiu de 2.850 para 2.725. Então, de certa forma, também houve uma reprecificação do índice de fundos imobiliários, o que, de certa forma, é reflexo desse cenário que eu tracei aqui nesse vídeo. Acredito eu que a sua maior dúvida seja, e aí, vai subir, né, ou vai continuar caindo? Bom, tudo tem um preço, e tudo gera um valor lá na frente. Algumas empresas do setor realmente estão muito, muito amassadas, mas pelo andar da carruagem, eu acho que só vai destravar valor quando
esses riscos que eu apontei aqui nesse vídeo, eles se dissiparem. Se nós tivermos, por exemplo, uma questão fiscal mais equacionada, fazendo essa curva longa de juros voltar a cair, isso destrava valor. Como essas companhias estão muito amassadas, provavelmente você vai ver altas aí de 9, 10, 11, até mais em um único dia. Por cento que eu falei, em um único dia. Por quê? Porque quando você tirou o risco, o peso do risco de cima, você destrava valor. Agora, se a gente só vai ter esse crescimento, na minha opinião, esse crescimento de preço da ação com mais certeza e mais tranquilidade, se a gente viver hoje um sistema ou uma economia de menor incerteza. Somente assim, ou seja, com a inflação controlada, sem sobressaltos, sem pressões inflacionárias. A gente está vendo a estiagem agora que também pressiona a inflação e IPCA. Então, só quando a gente conseguir vislumbrar esse cenário de uma inflação mais controlada e o Banco Central sinalizando final da pressão do ciclo de alta da Selic, talvez até menos do que o mercado prevê, basta que a inflação comece a cair, não sei, eu não tenho bola de cristal, então não dá para a gente ter uma ideia. Então, se a gente conseguir materializar esse cenário que eu estou falando, isso destrava valor para elas, e aí, claro, Brasília, Cabaré, risco fiscal se dissipar, e aí a gente tem um espaço, uma abertura para que se corra mais risco nesses setores. Fora isso, determinar o tamanho da tua alocação, ou se você quer correr esse risco no setor, não ir com muita sede ao pote, aguardar, e aí usa análise técnica para aguardar o momento exato de aumentar uma posição ou de colocar essas ações na sua carteira e seguir com elas para buscar esse upside, que em algumas ações é bem alto, na minha opinião e na minha análise. Um grande abraço, investidor! Faça a sua inscrição na Jornada Investidor de Alta Performance. Será um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer entre os dias 13 a 20 de setembro. Eu vou compartilhar com você o que eu aprendi durante 12 anos de experiência no mercado financeiro. É um método fácil que permite você ter rentabilidade média de 42,57% ao ano. Ficou interessado em saber mais sobre o assunto? O link para fazer a sua inscrição gratuita está na descrição do vídeo. Vamos juntos!